Novamente pela TV RP Canal 9, está começando mais esse gostoso e dinâmico Artilharia. Venham conosco assistir, olha, cada dia sempre personalidades importantíssimas no nosso cenário, não só empresarial, como musical, artístico, seja o que for, a artilharia tem de tudo que você gosta. Hoje, estou aqui do meu lado com o professor Luigi, também aqui da TV RP. Claro. E o nosso grande entrevistado de hoje é Jamil Lopes Albuquerque. Ele é terapeuta comportamental, coach empresarial, conferencista, formado em economia e marketing e uma capacidade para dar uma orientação precisa às pessoas para cada dia melhorarem mais. Seja bem-vindo, Jamil. Muito bom estar aqui com você aqui na TV RP e trazer essa alegria sempre, né, para a gente. João Paulo, digo mesmo, é um prazer estar aqui com você, com o professor Luigi, no Artilharia, e falando desse tema, que é um tema que eu gosto e que é quase uma missão, por assim dizer, que é a liderança, as relações interpessoais e a comunicação eficaz. É uma honra estar aqui. Antes de terminar, eu quero falar o seguinte, também um escritor, uma série de livros já escritos. Olha aqui. Aqui está na mão do... Esse daqui já vendeu quantos, Jamil? Ele está indo agora para casa de 130 mil exemplares. Nossa, que exemplo, hein? Sendo que no Brasil nós temos uma situação atípica. 80% dos livros lançados no Brasil não vendem 3 mil exemplares. Apenas 20% passam desta casa dos 3 mil exemplares. Então, no Brasil, 25 mil exemplares já é considerado um best-seller. Vendo por esses números, este livro, A Arte de Lidar com Pessoas, já está 5 vezes entre os mais vendidos do Brasil. Você me permite dizer, você sabe por que eu, como professor, porque vendeu tanto, porque foi tão procurado esse livro? Pela forma que você escreveu o livro. Olha, que interessante. Veja, eu tenho o teu livro da 4ª edição. Eu tenho o livro dele da 4ª edição. Está na 19ª. Está na 19ª. Esse livro, se você lê ele é escrito de uma tal forma, assim, bem simples, fácil de entender, não tem nada de termos técnicos sofisticados. Olha, meus parabéns, Jamil. Linguagem de fácil compreensão. Exatamente. Professor, essa é a ideia. Sair do academicismo. Eu e o senhor somos professores, nós três somos professores, nós sabemos que às vezes o academicismo nos afasta das pessoas, nos tira da conexão da realidade. É importante a ciência, é fundamental. Claro. É importante o academicismo, é fundamental. Mas se nós queremos influenciar no dia a dia das pessoas, nós precisamos criar conexões. Então foi a decisão, escrever numa linguagem de fácil compreensão, onde qualquer pessoa pudesse pegar, ler desde a pessoa que está minimamente letrado até o pós-honorário doctor. Simples, mas não simplista e nem simplório. Claro. Simples porque todas as verdades são simples. Exatamente. O difícil é chegar na simplicidade. O problema da humanidade, vamos falar das pessoas que hoje estão cada dia mais materialistas e individualistas, seria a falta da arte de lidar com as pessoas? O conceito do individual, nós estamos num período diferente da humanidade. Se a gente fosse dizer assim, o que diferencia o século XX para o século XXI? Quase nada. Mas tem um ingrediente que é fácil da gente notar, é a rapidez, é a velocidade. O que acrescentou a velocidade? Foi a informática, a informação, que trouxe a velocidade para nós. Com isso, aconteceu um fenômeno. Nós começamos a nos comunicarmos com o mundo inteiro e começamos a nos afastar das pessoas próximas. Verdade. É um fenômeno interessante. Verdade. Isso. É um fenômeno do nosso tempo. Lá atrás, na década de 60, nós tivemos outros problemas. Depois de 70, de 80, de 90. É um fenômeno do nosso tempo. Nós precisamos aprender a lidar com esse momento nosso. Então, as pessoas estão voltando a se reconectarem com o seu entorno. Não sei se você viu isso na televisão, mas mostrou na televisão, eu achei super interessante. As pessoas sentando na mesa do barzinho com o celular. O que o dono do bar fez?
Ele criou um copo onde você é obrigado a colocar o celular embaixo do copo, senão o copo cai. Exatamente para evitar que as pessoas tem que conversar um com o outro, gente. Não tem mais papo. Não tem mais papo, é tudo no... não tem. Cadê aquele calor humano? Cadê aquele contato? A gente pode dizer, então, Jamil, que as pessoas hoje, principalmente os mais jovens, não sabem lidar com a tecnologia? É uma pergunta bastante profunda essa. O que tem acontecido? Sempre que a gente vai analisar revoluções, e o século XX foi pródigo em grandes revoluções, em revoluções macros, sempre que a gente vai analisar revoluções, você analisa e nota que ela sempre vai a linhas muito profundas para depois encontrar o seu ponto de equilíbrio. Claro. Nós tivemos a situação da década de 60 do hippieísmo. A gente pensou que quase teria perdido aquela geração. Pensamos que os jovens iam morrer todos. Nós tivemos um rescaldo na década de 70 terrível. Nós tivemos uma década de 80 que nós chamamos da década do desbunde, que culminou com a década de 90, que foi chamado de a peste branca, que foi a AIDS, que dizimou milhões de pessoas. Com tudo isso nós fomos lidando. Hoje, na área da saúde, temos o ebola, que é um desafio. E nós temos um desafio, que é a presença da tecnologia, agora com a juventude. A Facebook comprou as ações de um lançamento que deve estar no mercado dentro de alguns meses, que é um óculos que você aciona todo o teu processo neural e você consegue se teletransportar mentalmente para lugares. Ou seja, você quer viajar para Nova York, você senta aqui, aperta, regula, você vai estar andando pelas ruas de Nova York. Isso é maravilhoso, isso é Matrix, isso é o pós. Agora, isso vai acionar todos os teus neurônios. Daqui a pouco nós vamos ter que montar clínicas de recuperação para pessoas viciadas em tecnologia. Já existe, algumas coisas nesse sentido. Então, nós estamos com um desafio. É desesperador? Não. É problemático? É. Nós estamos com um desafio, precisamos aprender a lidar com esse novo tempo. A tecnologia, ela vem para ajudar o ser humano, mas ela precisa equilibrar o ser humano. Ela é mais rápida que o desenvolvimento do ser humano, né? Ela é muito rápida. É muito rápida, muito rápida. E é difícil para a gente até acompanhar. Veja, professor Luiz, e tem um fator novo aí. A tecnologia deve dar um salto quântico nos próximos anos, que é o advento da chegada da nanotecnologia, que nós ainda não entramos nela. Então, na nanotecnologia, há a possibilidade de teletransporte, inclusive de coisas grandes. Atualmente, nós teletransportamos o texto, fotos, sons. Você coloca você dá uma entrada agora, você já manda do lado de lá um texto. Eu já vi reportagem, que é o sonho, né? O teletransporte. E você vê que os filmes de ficção, mas já há teoria de teletransporte já bem visível. Como eu disse, às vezes, eu posso acender uma lâmpada sem obrigatoriamente ter um fio junto à lâmpada. Mas como? Basta que eu sintonize entre as mesmas vibrações que a lâmpada, eu consigo acendê-la. Uma lâmpada dessas daqui, ó, fluorescente, se eu chegar perto de um fio de alta tensão, ela acende, sem um fio. E como você disse, eu transmito som, transmito imagem. Vamos chegar num momento, né? Vamos chegar. Transmitir bem produtos na matéria em si, né? É que quando você fala... É complicado isso daí, né? Quando você Quando você comenta com pessoas que não estão no meio científico, isso imagina, que isso é futurismo. Quando você comenta com pessoas que estão no meio científico, fala, olha, pode não ser realidade agora, mas que existe a possibilidade de conseguir, existe. Bom, uma das suas especialidades, claro, né, é a conferência e palestras para pessoas, para o desenvolvimento delas, não só profissionalmente. Acho que o início foi a nível desenvolvimento dentro de uma empresa, mas agora isso aí abrange outros campos, né, e a própria vida pessoal. Como é que é isso? Como é que é essa experiência? Me permita só uma coisa, acrescentando a pergunta, né?
você é um expert em desenvolver líderes. Então, como, agregando a pergunta, como a gente desenvolve esses líderes? A palavra líder é uma palavra que chegou até nós via Inglaterra. Ela vem de Lord, que quer dizer senhor ou rei. E a palavra Lord, Lord derivou para líder, que chegou no Brasil como líder. Líder, que quer dizer aquele que indica o caminho. Senhor, ou Lord. Os ingleses quando vão orar, né? Oh Lord. Ou seja, Senhor, indica o caminho. Sim. Então, indicar o caminho. O líder, a essência da liderança é indicar o caminho. Ele indica o caminho. Então, a maior virtude de um líder, a palavra virtude quer dizer força da alma. A maior força interior, a maior resistência emocional de um líder é conseguir enxergar o futuro. A pergunta, professor Luigi, é como desenvolver o líder? É fazer com que ele compartilhe o que ele enxerga no futuro. O líder é uma espécie de profeta contemporâneo. Os profetas do passado iam lá em cima, sim, chegavam lá, pegavam as grandes ideias divinas, voltavam, compartilhavam com os seus iguais. O líder é a mesma coisa, ele enxerga lá na frente, volta aqui e diz, escuta, é para lá que nós vamos. Essa é a tendência, este é o caminho, esta é a estrada. Então, desta maneira, o líder precisa ter visão, porque aí ele enxerga os espaços vazios a serem ocupados. Essa é a maior qualidade dele. E o maior compromisso do líder é formar outros líderes, conduzir aprendizes. Tem uma porção de coisas que agora nós vamos entrar especificamente nesse assunto, nós vamos falar de essas coisas de formação aí de pessoas ou melhoria dessas pessoas, né, para elas se sentir melhor, mas depois do comercial. Nós vamos dar uma saidinha e voltamos rapidinho. Sai daí não. Venha conhecer a Flex Change, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. Trabalhamos com compra e venda de diversas moedas estrangeiras, como dólar americano, dólar canadense, dólar australiano, euro, libra esterlina, moedas exóticas e entre outras, sempre seguindo as normas do Banco Central. E também contamos com cartões pré-pago para facilitar a sua viagem. Então, você que vai viajar para o exterior e precisa adquirir sua moeda estrangeira, nos procure, não perca tempo. Flex Change, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. Comece o dia tomando um delicioso café da manhã. Na Band Pães você encontra variedades de doces, bolos, tortas, biscoitos, salgadinhos e sucos, tudo com a melhor qualidade. No almoço tem pratos saborosos, com um ambiente agradável e um ótimo atendimento. E o estacionamento é próprio. Avenida Independência, número 1764. Telefone 3913-5533. Band Pães, o sabor para você e sua família. Estamos de volta aqui para esse papo gostoso com Jamil Albuquerque, que está aqui do meu lado, professor Luigi também. E olha, nós estamos falando em formação de pessoas, no treinamento de pessoas, e é uma das grandes especialidades de Jamil, que ele é um dos diretores do Mastermind. O que é um Mastermind, Jamil? Boa pergunta, Paulo. O Mastermind hoje é um curso de desenvolvimento de liderança afiliado à Fundação Napoleão Hill. Agora, o conceito Mastermind é um conceito que remonta à fundação dos Estados Unidos da América. Quando 56 homens resolveram fundar um país, eles transformaram esse conceito em uma mente mestra, ou seja, uma fusão de mentes em torno de um objetivo em comum. É o conceito da aliança de mentes, a mente mestra. Esse conceito foi escrito por um pensador inglês que alinhou esse conceito e que serviu de base para a fundação dos Estados Unidos da América.
Depois, no início do século XX, um grande empresário, sendo entrevistado por Napoleão Hill, que estava no começo da sua carreira, ele disse para aquele jornalista, na época com 25 anos, em 1908, ele disse: Hill, pessoas vencedoras, pessoas que têm uma vida acima da média, pessoas que têm uma vida acima da mediocridade, pessoas que conseguem sustentar grandes ideias, são pessoas que sabem construir o mastermind. E Napoleão Hill se surpreendeu com aquela declaração e disse: fale-me mais sobre o conceito mastermind. E eles ficaram um tempo muito grande e nasceu um compromisso de estudar por que as pessoas tinham uma vida grande ou tinham uma vida pequena. Após 20 anos, Napoleão Hill publicou o resultado desta pesquisa no livro A Lei do Triunfo, que é o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia Sagrada. Em 2008, quando fez 100 anos da pesquisa, eu e mais 2 instrutores, o Márcio Abud, que o senhor conhece da região de Franca, e o Walter Kaltenbach, de São Paulo, resolvemos fazer uma outra pesquisa. Pegamos todos os formulários de Napoleão Hill e espalhamos pelo Brasil, fazendo a pergunta: escuta, há 100 anos atrás, isso dava certo. 100 anos depois, isso ainda dá certo? E tabulamos essas pesquisas e lançamos o livro A Lei do Triunfo para o século XXI. Ou seja, mostrando que tem coisas que são mutáveis e tem coisas que são imutáveis. Nós precisamos entender o que é mutável e o que é imutável. E aí nós nos tornamos adaptáveis. Porque o ser humano não pode perder esse referencial sempre do que é imutável. Então, esse processo, esses fundamentos, que o senhor Napoleão Hill chamou de leis do êxito, ele criou uma metodologia para desenvolver essas competências essenciais, esses fundamentos, e ele batizou esta metodologia de Mastermind, a mente mestra. E nós, no Brasil, somos herdeiros desta metodologia através da Fundação Napoleão Hill. E hoje já estamos aí em 23 estados brasileiros, com mais de 130 instrutores, já estamos com mais de 60 mil líderes formados pelo Mastermind e alguns ocupando posições de muito destaque, dirigindo cidades, dirigindo estados, ajudando a dirigir o próprio país. Como ministro, né? Como ministro. E mais um universo gigantesco de empresários, executivos, homens e mulheres de negócios que têm ajudado a colocar o Brasil em pé. Porque o empreendedorismo é o que sustenta uma nação. É estratégico a formação de líderes. Se nós não tivermos líderes, nós não fazemos uma empresa, uma família, uma cidade, um estado ou um país andar para frente. São esses seres humanos que optaram por conduzir ideias que fazem a história acontecer. Porque a humanidade ela é dividida em 3 grupos. O primeiro grupo, que é um pequeno grupo, é o grupo que faz as coisas acontecerem. Tem um outro grupo menor que assiste as coisas acontecerem. E tem uma grande maioria que não sabe nem o que está acontecendo. Está andando que nem boi tangido. Então, esses seres humanos que resolvem andar na frente, que suportam as vicissitudes da vida, o vento na cara, os desafios, sofrem mais. Porque a liderança ela é um teste de resistência. Agora, a liderança sempre nos recompensa pela dor que ela nos causa. Você sempre enxerga na frente, você olha, bebe água mais limpa. Claro, claro. Você vê paisagens mais bonitas. Eu vou dar um testemunho de alguém que fez o curso Mastermind. Sabe quem fez o curso Mastermind? Okay. Eu. eu fiz o curso Mastermind, saí assim impressionado. Aconselho a vocês terem a oportunidade de fazer o curso Mastermind. É fantástico, te dá uma visão e você faz uma análise. Você fala, puxa lá vida, né? Tantas oportunidades que tem
põe embaixo e a gente não percebe. E o Mastermind me abriu um horizonte muito grande. Que bom. Existe algum pré-requisito para a pessoa se inscrever e fazer o curso? Excelente pergunta. Pré-requisito é você querer escrever uma história. Claro. Você quer que o mínimo, idade mínima é 17 anos e a idade máxima vai. Nós já tivemos gente de 82 anos na sala. Aí é uma decisão. Agora, qual é o pré-requisito? A pessoa precisa querer se desenvolver, querer crescer. Nós vamos ajudar a pessoa a responder a pergunta mais fácil que tem de fazer e a mais difícil que tem de responder, que é: quem é você? Você vai passar 3 meses estudando você mesmo lá dentro. Quais são as suas competências, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, quais serão as ameaças que você vai enfrentar e como você vai fazer o teu sonho virar realidade. O que você sonha? Qual é o teu sonho? Quais são tuas metas? Qual é o teu projeto? Qual é a tua visão? Claro. Como é que você vai resistir essa travessia para colocar isso em pé? Então, o Mastermind tem esta grande vantagem que o professor Luigi falou. Faz você enxergar os seus sonhos, oportunidades. E as oportunidades fazem nascer no ser humano a matéria mais linda que pode ter, que é a esperança. A esperança está lá no livro sagrado, no livro da lei, na Bíblia, em que diz: a esperança não traz confusão. Por que fala uma coisa para mim, Jamil? Por que os nossos empresários são tão resistentes a essas mudanças? Luiz, essa tua pergunta talvez seja uma pergunta que eu tenha ouvido muitas vezes ao longo da caminhada. O que tem acontecido no Brasil que o empresário brasileiro ainda não acordou para isso? Mas eu penso que nós estamos numa fase de despertar, professor Luiz. Já estamos entendendo que nós temos um gap, que é pessoas. O Brasil é o país, o 5º país do mundo, é o país que tem terra, que tem água, que tem sol, que tem espaço, que tem oportunidade. Qual é o desafio? Pessoas. O que vai sustentar são pessoas. Então, isso já está começando a haver um despertar por parte dos empresários. Agora, o que acontece? É muito comum o ser humano se auto-enganar. Ele confia na sua experiência, ele confia na sua criatividade e ele confia muito na sua espontaneidade. E a espontaneidade, ela só é boa no início. Ninguém sobrevive, ninguém se mantém ao longo do tempo só com a espontaneidade. A espontaneidade é a chama inicial. Se você não tiver técnicas para avançar, não sustenta a longo prazo nem um sonho, nem um projeto, nem a própria vida, sem estrutura. Ou seja, a matéria-prima bruta, o diamante bruto, ele tem pouco valor, né? A rigor, ele tem tão pouco valor que ele não tem nem valor comercial, né? Você não consegue fazer ele rodar. Aliás, o diamante bruto, segundo alguns especialistas dizem, que corre o risco de eu e você, que não conhecemos, passar e dar um chute em um diamante bruto e nem sabemos que ali tem um tesouro. O diamante bruto tem tão pouco valor que ele nem é usado como moeda. Eu digo muito para os meus alunos a diferença entre o diamante e o brilhante. Quem vale mais? É aquele que brilha. Então é o brilhante. Você pega o diamante e você tem que lapidar. Você pega as pessoas que têm um grande potencial, não é? Mas se não for trabalhado... O potencial existe dentro de todo ser humano. Todos nós temos todos os ingredientes. Quando me perguntam, Jamil, qual é a tua missão? Qual é a tua regra de ouro? Quem é você? Eu costumo sintetizar dizendo que eu sou alguém que quer ajudar as pessoas a serem ainda melhores. Por quê? Porque eu parto dessa premissa: todo mundo é bom. Claro. Todo mundo é bom. Para encerrar o programa, quem quiser saber como melhorar, como buscar objetivos que às vezes a pessoa não tem e ela é uma matéria-prima
em fase de explosão, digamos assim, como é que ela faz para conhecer o Mastermind, conhecer o Jamil? Você pode entrar na web www.mastermind.com.br e aqui em Ribeirão Preto, na região, aqui você pode telefonar para 016 3911 5859. Nós estamos na Avenida Independência 3024. Temos turmas regulares acontecendo lá. Isso é bom. Perto da FAAP, né? Perto da FAAP. Isso naquela região ali do Alto da Boa Vista. E eu aconselho, se você estiver pensando em fazer, faça. Eu tenho como exemplo, acabei me tornando também um pouco do que eu sou. Mastermind. Graças a vocês. Mastermind. Seja um mastermind. Eu tenho que dizer muito obrigado. Opa. E além disso, obrigado pelos livros também que você trouxe. Eu agradeço essa gentileza. Bom, a gente só tem a agradecer aqui o Jamil, agradecer ao professor Luigi. É sempre muito bom. E a você também, né? Também. Como você sabe, o Artilharia, cada dia, um dos apresentadores aqui da TV RP está aqui sempre apresentando uma grande personalidade, não só da nossa sociedade, como de toda a região. Muito obrigado novamente, Jamil. Obrigado, Luiz. E obrigado a você, telespectador. Semana que vem tem mais. Tchau.